Em um resort de luxo, um engano mudou tudo. Ela era apenas uma funcionária esforçada. Ele, um magnata intocável. Bastou um quarto errado e uma manhã inesperada para que máscaras caíssem e sentimentos surgissem. Mas o que começou como um erro e virou encenação, logo se transformaria em um amor real. Até que uma descoberta colocaria tudo à prova. Prepare-se para se apaixonar por essa história surpreendente de desejo e não deixe de se inscrever no canal para mais narrativas surpreendentes. Carolina Mendes respirou fundo antes de bater à porta do escritório principal. Ajeitou nervosamente a gola da camisa branca e passou a mão pelo blazer preto, certificando-se de estar impecável. Como assistente executiva de Eduardo Vasconcelos, CEO da Nexus Technologies, um dos gigantes do mercado tecnológico brasileiro, ela aprendera que detalhes faziam toda a diferença. "Entre", disse uma voz grave e autoritária do outro lado. Ela abriu a porta e encontrou Eduardo debruçado sobre documentos espalhados em sua mesa de mogno. Ele não ergueu o olhar imediatamente. "Bom dia, senhor. Confirmei todos os detalhes da viagem para Búzios. O resort está reservado, as reuniões com os investidores agendadas e a apresentação revisada conforme suas instruções." Eduardo finalmente ergueu os olhos. Aos 38 anos, com cabelos escuros cortados impecavelmente, olhos castanhos penetrantes e maxilar definido, ele era a personificação do sucesso corporativo. Elegante, assertivo e completamente inacessível. "O contrato com os japoneses?", perguntou ele direto. "Traduzido e pronto para a revisão final. Enviei por e-mail há 5 minutos." Um quase imperceptível sorriso cruzou os lábios dele. "Eficiente. Como sempre, Carolina." Esse era o máximo de elogio que ela poderia esperar, e ainda assim sentiu um calor subindo pelo pescoço. Depois de 3 anos trabalhando para Eduardo Vasconcelos, ainda não conseguia evitar o nervosismo em sua presença. Não era apenas pela intimidação que ele exercia sobre todos na empresa. Era algo diferente, algo que ela se recusava a nomear. "Partiremos às 6h da manhã. Certifique-se de estar pontualmente no aeroporto." "Sim, senhor. Estarei lá às 5h30. O silêncio que seguiu indicava que a conversa estava encerrada. Carolina virou-se para sair, mas a voz dele a deteve. "Carolina?" "Sim?" "Este contrato com os investidores japoneses definirá o futuro da Nexus. Não podemos cometer erros." Ela assentiu, compreendendo o peso. A Kimura Tech estava disposta a investir bilhões na expansão da Nexus pelo mercado asiático. Se tudo desse certo, a empresa de Eduardo dobraria de valor da noite para o dia. "Entendo, senhor. Farei tudo conforme planejado." O resort em Búzios era um espetáculo à parte. Localizado em uma encosta com vista para o mar, combinava luxo e discrição, o ambiente perfeito para negociações de alto nível. Carolina observava fascinada enquanto a recepcionista explicava os detalhes da estadia. Eduardo, ao seu lado, mantinha a expressão séria de sempre, apenas assentindo ocasionalmente. "Os senhores Kimura e sua equipe chegarão amanhã pela manhã", informou a recepcionista. "Preparamos o Salão Atlântico para as reuniões, conforme solicitado." "Excelente", respondeu Eduardo pegando sua chave. "Suíte 710. Carolina recebeu sua chave em seguida. Quarto 512. Eles se separaram no elevador, Eduardo seguindo para o 7º andar enquanto Carolina descia no 5º. Seu quarto era confortável, embora muito menor que a suíte presidencial reservada para seu chefe. Ela desfez rapidamente as malas e revisou os documentos para a reunião da manhã seguinte. À noite, os executivos da Nexus se reuniram para um jantar no restaurante do resort. O clima era de descontração controlada. Todos sabiam que estavam ali a trabalho, mas a tensão diminuía a cada taça de vinho. "A nossa expansão internacional", brindou Marcelo, diretor financeiro, erguendo sua taça. Todos acompanharam o brinde. Carolina bebeu moderadamente, consciente de que precisava manter a compostura. No entanto, após o 3º brinde, ela percebeu que o vinho começava a fazer efeito. Seu rosto estava quente e seus pensamentos ligeiramente embaçados. "Eduardo",
Raramente participava desses momentos de descontração, preferindo manter-se afastado, observando. Mas naquela noite, até ele parecia mais relaxado, permitindo-se alguns sorrisos discretos enquanto ouvia as histórias de seus diretores. Em determinado momento, seus olhares se cruzaram pela mesa. Por um breve instante, Carolina viu algo diferente naqueles olhos sempre tão controlados. Seria vulnerabilidade? Ou apenas o reflexo do vinho em sua própria percepção? Quando o jantar terminou, passava da meia-noite. Os executivos se dispersaram, alguns seguindo para o bar do resort, outros para seus quartos. Eduardo acenou discretamente para Carolina antes de se retirar. Era sua forma silenciosa de dizer bom trabalho. Carolina decidiu ficar mais um pouco. Conversou com algumas pessoas do departamento de marketing, riu de piadas que nem eram tão engraçadas assim e aceitou mais uma taça de vinho. Estava nervosa com a reunião do dia seguinte e o álcool parecia amenizar sua ansiedade. Quando finalmente decidiu se retirar, eram quase 2 da manhã. O lobby do resort estava silencioso e ela cambaleou ligeiramente ao caminhar até o elevador. O vinho definitivamente tinha sido demais. No elevador, ela precisou se concentrar para apertar o botão do 5º andar. Os números pareciam se embaralhar diante de seus olhos cansados. Quando chegou ao seu andar, sentiu um cansaço avassalador. Cambaleando pelo corredor, ela procurou pelo quarto 512. Os números nas portas pareciam pequenos demais, difíceis de distinguir em seu estado de embriaguez e exaustão. Finalmente, encontrou o que acreditava ser seu quarto. Inseriu o cartão na fechadura, surpresa ao ver que funcionou na primeira tentativa. O quarto estava completamente escuro. Ela não se deu ao trabalho de acender as luzes. Tudo o que queria era cair na cama. Tirou os sapatos, deixou a bolsa sobre o que imaginou ser uma mesa e praticamente desabou sobre o colchão macio. Foi apenas ao sentir o afundar diferente do colchão que algo pareceu estranho. Este parecia mais confortável que o de seu quarto, mas o cansaço era tanto que o pensamento se dissipou rapidamente. Em segundos ela já estava dormindo profundamente. Eduardo Vasconcelos sempre fora um homem de hábitos. Independentemente do horário em que se deitava, acordava invariavelmente às 5h30. Aquela manhã não seria diferente, exceto que, ao abrir os olhos, sentiu um peso incomum sobre seu peito. Um perfume suave, que não era seu, invadiu suas narinas, e havia cabelos, longos cabelos castanhos espalhados sobre seu travesseiro. Por um instante de puro choque, ficou completamente imóvel. Carolina Mendes, sua assistente executiva, dormia profundamente ao seu lado, com o braço delicadamente pousado sobre seu peito. Eduardo sentiu o coração acelerar. Tentou reconstruir os eventos da noite anterior. Tinha bebido, sim, mas não o suficiente para perder o controle. Definitivamente, não o suficiente para convidar sua assistente para sua cama. Aliás, ele se lembrava claramente de ter se retirado sozinho. Com movimentos cautelosos, afastou o braço dela e se levantou da cama. Foi então que notou. Ambos ainda estavam completamente vestidos. Ele com a calça social e a camisa do jantar, ela com o vestido preto que usara na noite anterior. Carolina, chamou ele suavemente. Não houve resposta. Carolina, repetiu, um pouco mais alto. Ela se mexeu, resmungou algo ininteligível e aconchegou-se mais no travesseiro. Eduardo respirou fundo, tentando manter a calma. A situação era, no mínimo, constrangedora. Carolina, disse ele, agora em tom normal. Ela abriu os olhos lentamente, piscando várias vezes como se tentasse reconhecer o ambiente. Quando seu olhar finalmente focou no rosto de Eduardo, parado ao lado da cama, a confusão em seu rosto rapidamente se transformou em horror. Senhor Vasconcelos? Sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Bom dia, disse ele com uma calma, mas que não sentia. Parece que houve um mal-entendido. Carolina sentou-se na cama em um movimento brusco, olhando freneticamente ao redor. Este não era seu quarto. Era muito maior, muito mais luxuoso, uma suíte. Oh, meu Deus! Exclamou, cobrindo a boca com as mãos. Como? Por quê?
Eu não entendo. Acalme-se, disse Eduardo, estendendo-lhe um copo d'água que havia na mesa de cabeceira. Pelo que posso perceber, você entrou no quarto errado ontem à noite. Este é o 710, não o 512. A compreensão lentamente iluminou o rosto pálido de Carolina. Os dígitos, ela os tinha invertido na confusão da madrugada. E seu cartão funcionou na porta? Como era possível? Meu cartão funcionou na sua porta? Perguntou ela, tentando entender. Provavelmente algum erro de programação na recepção, respondeu Eduardo, pragmático como sempre. Acontece, embora raramente. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Carolina olhou para si mesma, ainda totalmente vestida, e depois para Eduardo, igualmente vestido. Nós não, começou ela, incapaz de completar a frase. Não, respondeu ele rapidamente. Ambos caímos na cama, exaustos. Nada aconteceu. O alívio que sentiu foi imenso, mas rapidamente substituído por uma onda de vergonha. Como explicaria isso? Como continuaria trabalhando normalmente após tamanha gafe? Senhor Vasconcelos, eu não sei o que dizer. Estou profundamente envergonhada. Juro que não foi intencional, eu estava confusa e cansada e... Carolina, interrompeu ele com firmeza, mas sem agressividade. Foi um engano, acontece. Não precisamos transformar isso em algo maior do que realmente é. Ela assentiu, ainda mortificada. Agora sugiro que vá para seu quarto, tome um banho e se prepare. Temos a reunião com os japoneses em 2 horas. Menção da reunião foi como um balde de água fria. O contrato bilionário, os investidores, tudo que estava em jogo. Como ela poderia se concentrar depois disso? Sim, senhor, respondeu automaticamente, levantando-se. Pegou sua bolsa e dirigiu-se para a porta sem coragem de olhar para trás. Carolina, chamou Eduardo quando ela estava prestes a sair. Sim, isto fica entre nós. Não precisamos alimentar fofocas desnecessárias. Claro, senhor. Nunca mencionarei isso a ninguém. Ao sair da suíte, Carolina sentiu que algo havia mudado irrevogavelmente. Não sabia explicar, mas a relação profissional impecável que mantinha com Eduardo Vasconcelos parecia agora carregada de uma tensão diferente. E o pior, a reunião decisiva com os investidores japoneses estava prestes a acontecer, e ela precisava manter a compostura, fingindo que não tinha acabado de acordar na cama de seu chefe. Caminhando apressadamente pelo corredor, ela se perguntou como enfrentaria Eduardo nas próximas horas. Como olharia nos olhos do homem ao lado de quem havia dormido, mesmo que involuntariamente e sem consequências maiores. E mais perturbador ainda, por que uma parte dela, uma pequena parte que ela jamais admitiria, não estava completamente arrependida desse deslize? Com o coração acelerado e a mente em turbilhão, Carolina finalmente encontrou o quarto 512, seu verdadeiro quarto. Mas enquanto abria a porta, sabia que nada seria como antes. O deslize de uma noite havia aberto uma porta que ela não sabia se conseguiria fechar novamente. Carolina nunca havia tomado banho tão rapidamente em toda a sua vida. A água quente escorria pelo seu corpo, mas não conseguia lavar a sensação de constrangimento que a dominava. Imagens fragmentadas voltavam à sua mente. O jantar, as taças de vinho, o corredor escuro e, finalmente, o rosto surpreso de Eduardo Vasconcelos ao acordá-la naquela manhã. Como pude ser tão descuidada? Murmurava para si mesma enquanto vestia um tailleur azul marinho e prendia os cabelos em um coque severo. Precisava parecer mais profissional do que nunca. O relógio marcava 7h15. A reunião com os representantes da Kimura Tech começaria às 9h. Ela tinha tempo suficiente para revisar os documentos pela última vez e preparar a sala de conferências. Trabalho. Era nisso que precisava se concentrar agora. Ao sair do quarto, Carolina respirou fundo. O corredor estava vazio. Nenhum sinal de Eduardo ou dos outros executivos. No elevador, ensaiou mentalmente como se comportaria quando o encontrasse. Seria profissional, distante, como se nada tivesse acontecido. Afinal, realmente, nada havia acontecido. Apenas um erro constrangedor, mas inofensivo. O restaurante do Tsukude Resort estava quase vazio quando ela chegou para o café da manhã.
Pegou uma xícara de café forte e sentou-se em uma mesa discreta no canto, abrindo seu tablet para revisar as apresentações. Preparada para hoje? A voz de Marcelo Silva, diretor financeiro da Nexus, a sobressaltou. Ele colocou seu prato de frutas na mesa e sentou-se à sua frente sem esperar convite. Totalmente, respondeu ela forçando um sorriso. Verifiquei todos os números ontem à noite. Pelo visto, a noite foi longa, comentou ele com um sorriso enigmático. Vi quando você saiu do elevador esta manhã. Parecia preocupada. Carolina sentiu o estômago afundar. Marcelo era conhecido por seu faro para fofocas corporativas. Apenas ansiosa com a reunião, respondeu mantendo o tom profissional. É um contrato importante. Sem dúvida, concordou ele, dando uma mordida em um pedaço de mamão. Eduardo também parecia tenso no elevador, mais que o normal. O coração de Carolina acelerou. Então Marcelo havia visto Eduardo também. Teria visto algo mais? Saberiam outros executivos que ela havia saído da suíte do CEO naquela manhã? O Sr. Vasconcelos sempre leva os negócios muito a sério, respondeu ela, tentando parecer casual, especialmente quando se trata de um contrato deste porte. Marcelo a estudou por alguns segundos antes de dar de ombros. Claro, negócios são negócios. O tom dele sugeria que havia algo mais naquela observação, mas Carolina optou por ignorar. Terminou seu café rapidamente e levantou-se. Preciso verificar a sala de conferências. Nos vemos daqui a pouco. Enquanto caminhava para o Salão Atlântico, Carolina sentiu que algo estava errado. Pequenos olhares, sorrisos contidos dos funcionários do resort, uma atmosfera diferente. Ou talvez fosse apenas sua paranoia, amplificada pela culpa e pelo constrangimento. O salão estava impecavelmente arrumado quando chegou. Mesas dispostas em U, água e café servidos, pastas com documentos em cada lugar. Ela verificou a apresentação no projetor mais uma vez e ajustou detalhes mínimos na decoração. Às 8h45, os executivos da Nexus começaram a chegar. Primeiro Marcelo, depois Helena da Costa, diretora de marketing, seguida por Rafael Duarte, diretor de operações. Todos pareciam especialmente animados, trocando olhares e sorrisos que Carolina não conseguia decifrar. Grande dia hoje, não é, Carol? Comentou Helena com um sorriso quase maternal. A diretora de marketing sempre fora gentil com Carolina, tratando-a como uma protegida. Sim, decisivo, respondeu Carolina, tentando focar nos aspectos profissionais. Eduardo já está vindo? Perguntou Rafael, checando o relógio. Acredito que sim, respondeu ela, evitando elaborar. As portas do salão se abriram, e Eduardo Vasconcelos entrou, impecável em seu terno cinza chumbo. Seu olhar cruzou brevemente com o de Carolina, mas sua expressão permaneceu impassível. Bom dia a todos, disse ele, aproximando-se da mesa. Os representantes da Kimura estão chegando agora. Vamos recebê-los adequadamente. A tensão no ar era palpável, mas Carolina não conseguia determinar se era pela importância da reunião ou por algo mais. A delegação japonesa chegou pontualmente às 9h. O Sr. Takashi Kimura, um homem na casa dos 60 anos, liderava o grupo de 5 executivos. As apresentações foram feitas, cartões de visita trocados com a formalidade característica dos japoneses. A reunião começou com Eduardo apresentando a visão estratégica da Nexus para a expansão no mercado asiático. Carolina observava, tudo da lateral da sala, pronta para intervir caso fosse necessário. Notou que Kimura frequentemente olhava dela para Eduardo com um sorriso discreto que a deixava desconfortável. Durante o intervalo para café, Carolina aproximou-se de Eduardo para entregar-lhe alguns documentos atualizados. Foi a primeira vez que ficaram próximos desde o incidente. Tudo em ordem? Perguntou ele em voz baixa. Sim, senhor, respondeu ela, igualmente discreta. Os números estão impressionando os japoneses. Eduardo assentiu, mas antes que pudesse dizer algo mais, foram interrompidos por Takashi Kimura. Senhor Vasconcelos, devo parabenizá-lo, disse o japonês em inglês impecável. Não apenas pelos impressionantes resultados de sua empresa,
mas também pela excelente escolha de parceiros. O olhar do japonês passou significativamente de Eduardo para Carolina, deixando claro o duplo sentido da palavra parceiros. Eduardo manteve-se impassível. A senhorita Mendes é minha assistente executiva há 3 anos. Sua competência é fundamental para o sucesso da Nexus. Kimura sorriu, fazendo uma pequena reverência. No Japão, valorizamos muito lealdade e a proximidade nas relações profissionais. Vejo que aqui não é diferente. Carolina sentiu o rosto queimar. O que exatamente o Sr. Kimura estava insinuando? E como ele poderia saber algo sobre o incidente da noite anterior? A reunião continuou após o intervalo, mas Carolina mal conseguia se concentrar. Algo havia mudado na atmosfera da sala. Os executivos da Kimura pareciam mais relaxados, quase amigáveis. Os diretores da Nexus trocavam olhares significativos, quando achavam que ninguém estava observando. Ao final da manhã, quando Takashi Kimura anunciou que estava muito inclinado a fechar o acordo com a Nexus, um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Eduardo manteve sua compostura habitual, mas um brilho diferente surgiu em seus olhos. Sugiro comemorarmos esta parceria promissora com um jantar esta noite, propôs Kimura. E, naturalmente, esperamos a presença de todos os envolvidos. Seu olhar pousou significativamente em Carolina. Certamente, respondeu Eduardo. A senhorita Mendes cuidará de todos os arranjos. Após a saída dos japoneses, o clima na sala mudou completamente. Os executivos da Nexus pareciam ter abandonado a formalidade, comemorando animadamente. Eduardo, seu cachorro, riu Rafael dando tapinhas nas costas do CEO. Funcionou perfeitamente. Carolina congelou. O que havia funcionado? Do que está falando? Perguntou Eduardo tenso. Ora, não se faça de desentendido, interrompeu Marcelo. A notícia já circulou por todo o resort. Você e Carol, o quarto compartilhado. Os japoneses ficaram impressionadíssimos com sua vida pessoal vibrante. Carolina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A sala girou ligeiramente. Como aquilo havia vazado? E tão rapidamente. Espera. O quê? Helena olhava de Marcelo. Para Carolina, intrigada. Que história é essa? A camareira viu Carolina saindo do quarto de Eduardo esta manhã, explicou Marcelo, sem tentar baixar a voz. Pelo visto, nosso CEO finalmente quebrou sua própria regra de não se envolver com funcionários. Isso é um completo mal-entendido, interveio Carolina, tentando manter a voz firme apesar do pânico crescente. Independentemente do que seja, continuou Marcelo, os japoneses adoraram. Aparentemente, na cultura deles, um homem de negócios, com uma vida pessoal vigorosa, é visto como alguém de grande vitalidade e, portanto, confiável para parcerias. Isso é ridículo, disse Eduardo com uma frieza que fez todos na sala se calarem. Minha vida pessoal não está em discussão e certamente não teve influência na decisão de negócios da Kimura Tech. Um silêncio constrangedor caiu sobre a sala. Carolina ponderou se deveria explicar o que realmente aconteceu, mas isso só daria mais combustível para as fofocas. Com licença, disse ela, recolhendo seus documentos. Preciso organizar os detalhes do jantar. Saiu rapidamente, sentindo os olhares de todos cravados em suas costas. No corredor, encostou-se na parede e respirou fundo, tentando conter as lágrimas de frustração. Sua reputação profissional estava em risco, e tudo por causa de um erro estúpido. Não havia caminhado muito quando sentiu uma mão em seu braço. Virou-se para encontrar Eduardo, com uma expressão que nunca havia visto antes, uma mistura de preocupação e determinação. Precisamos conversar, disse ele, conduzindo-a para uma pequena sala de reuniões vazia. Fechou a porta atrás deles e ficou em silêncio por alguns segundos, como se organizasse seus pensamentos. Lamento pelo que aconteceu lá dentro, começou ele. Não esperava que um incidente privado se transformasse em fofoca corporativa. Nem eu, respondeu ela, cruzando os braços defensivamente. E agora, o que fazemos? Eduardo caminhou até a janela, observando a vista para o mar por um momento antes de se voltar para ela. Talvez possamos usar isso a nosso favor,
disse ele, finalmente. Carolina o encarou, confusa. Como assim? É evidente que os japoneses têm uma percepção peculiar sobre relacionamentos pessoais e negócios. Se eles acreditam que há algo entre nós, e isso de alguma forma os deixa mais confortáveis com a parceria. Está sugerindo que finjamos estar em um relacionamento? Perguntou ela, incrédula. Eduardo ajeitou a gravata, visivelmente desconfortável com a conversa. Apenas durante esta viagem, até que o contrato seja assinado. Carolina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eduardo Vasconcelos, o homem conhecido por sua ética inflexível e profissionalismo inabalável, propondo uma farsa desse tipo? Isso é completamente antiético, argumentou ela, além de potencialmente desastroso para minha reputação profissional. E para a sua também. Não estou propondo nada impróprio, esclareceu ele rapidamente. Apenas que não desmintamos ativamente os rumores, que apareçamos juntos no jantar desta noite, que sejamos amigáveis um com o outro em público. E depois, quando voltarmos para São Paulo, como explicaremos que de repente não estamos mais juntos? Eduardo deu de ombros com uma casualidade que não combinava com ele. Diremos que era apenas uma aventura de viagem, ou que decidimos manter nossa vida pessoal completamente separada do ambiente de trabalho. Carolina balançou a cabeça, ainda incrédula. Não sei, Eduardo. Isso parece errado em tantos níveis. Foi a primeira vez que o chamou pelo primeiro nome, percebeu tardiamente. Algo que nunca havia feito antes, mesmo após 3 anos trabalhando lado a lado. Um silêncio estranho caiu entre eles. Eduardo a olhava de uma forma diferente agora, como se também tivesse notado a mudança sutil na dinâmica entre eles. É apenas uma sugestão, disse ele finalmente. Não farei nada sem seu consentimento total. Se preferir, posso falar com os diretores e esclarecer o mal-entendido. Quanto aos japoneses, bem, teremos que confiar que o mérito de nossa proposta seja suficiente. Carolina sabia que a Nexus precisava daquele contrato. A expansão para o mercado asiático era o objetivo de Eduardo há anos, e agora, por um acaso bizarro, ela tinha involuntariamente criado uma situação que poderia ajudar a concretizar esse sonho. Vou pensar, respondeu ela finalmente. Mas, independentemente do que decidirmos, quero deixar claro que o que aconteceu foi realmente um acidente. Eu sei, interrompeu ele suavemente. Confio em você, Carolina. Sempre confiei. A sinceridade em sua voz a pegou desprevenida. Em 3 anos, este era provavelmente o momento mais honesto e vulnerável que haviam compartilhado. Obrigada, disse ela, sentindo-se estranhamente emocionada. Eu também confio em você. Eduardo assentiu, recompondo-se rapidamente. Pense na minha proposta. Me avise antes do jantar. Com isso, ele saiu da sala, deixando Carolina com mais perguntas do que respostas. O que estava acontecendo entre eles? Era apenas uma estratégia de negócios, ou havia algo mais que nenhum dos dois estava pronto para admitir? Ela olhou pela janela, observando as ondas quebrando na praia. Sua vida profissional sempre havia sido meticulosamente planejada, cada passo cuidadosamente calculado. E agora, um simples erro de quarto havia lançado tudo no caos. O mais perturbador, porém, era perceber que uma parte dela, uma parte que crescia a cada minuto, não estava totalmente descontente com essa reviravolta. A ideia de fingir ser a parceira de Eduardo Vasconcelos, mesmo que apenas por alguns dias, despertava sensações que ela vinha reprimindo há muito tempo. Enquanto saía da sala para organizar o jantar, Carolina tomou sua decisão. Jogaria este jogo, mas com suas próprias regras. Se Eduardo Vasconcelos queria uma parceira convincente para impressionar os japoneses, ela daria exatamente isso a ele. E talvez, apenas talvez, descobrisse se a frieza do poderoso CEO era apenas uma fachada para algo mais profundo e genuíno. O que começara como um constrangedor erro de quartos estava prestes a se transformar em algo muito mais complexo e perigoso. Um jogo de aparências onde sentimentos reais poderiam se manifestar quando menos esperado. O restaurante do resort estava decorado com lanternas, japonesas e arranjos florais minimalistas,
um toque especial para homenagear os visitantes da Kimura Tech. Carolina havia cuidado pessoalmente de cada detalhe, mergulhando no trabalho como forma de evitar pensar na decisão que tomara horas antes. Usando um vestido preto que guardava para ocasiões especiais, ela supervisionava os últimos preparativos quando sentiu uma presença atrás de si. Não precisou se virar para saber que era Eduardo. Está tudo perfeito, comentou ele aproximando-se. Usava um terno escuro que realçava seus ombros largos e postura impecável. Como sempre. Carolina virou-se para encará-lo, notando como ele parecia diferente naquele momento. Menos o CEO distante e mais o homem que vislumbrara brevemente naquela manhã. Obrigada, respondeu serena. Pensei na sua proposta. Eduardo ergueu uma sobrancelha expectante. Vou fazer isso, continuou ela. Vamos fingir, o que quer que seja que estamos fingindo, mas tenho minhas condições. Um sorriso discreto surgiu nos lábios dele. Estou ouvindo. Primeiro, quando voltarmos a São Paulo, esclareceremos publicamente que não há nada entre nós. Segundo, você garantirá que isso não afetará minha posição na empresa ou minhas chances de promoção futuras. Justo, concordou ele sem hesitar. E terceiro, acrescentou ela sustentando seu olhar, precisamos estabelecer limites claros. Isto é estritamente profissional, uma estratégia de negócios, nada mais. Algo indefinível passou pelos olhos. De Eduardo, decepção talvez, mas ele assentiu. Absolutamente, apenas profissional. O momento foi interrompido pela chegada dos primeiros convidados. Helena da Costa entrou no restaurante, elegante em um vestido azul marinho, seguida por Marcelo e Rafael. Os três pararam momentaneamente ao ver Eduardo e Carolina conversando. Próximos, seus rostos a poucos centímetros de distância. Parece que a noite já começou bem para alguns, comentou Marcelo maliciosamente. Carolina sentiu o rosto esquentar, mas Eduardo, surpreendentemente, não se afastou. Em vez disso, colocou a mão suavemente nas costas dela, um gesto que pareceria casual para qualquer observador, mas que enviou arrepios por sua espinha. Marcelo, disse Eduardo com uma calma estudada, sugiro que concentre sua atenção no contrato em vez de assuntos pessoais. Os japoneses estarão aqui em breve. O diretor financeiro ergueu as mãos em rendição, mas o sorriso conhecedor permaneceu em seu rosto. A delegação japonesa chegou pontualmente às 8. Takashi Kimura liderava o grupo, impecável em um terno tradicional. Seus olhos se iluminaram ao ver Carolina ao lado de Eduardo. Senhor Vasconcelos, senhorita Mendes, cumprimentou ele fazendo uma pequena reverência. Que prazer vê-los novamente, e juntos. O modo como enfatizou a última palavra não deixava dúvidas quanto ao que estava insinuando. O prazer é nosso, senhor Kimura, respondeu Eduardo, mantendo a mão firmemente nas costas de Carolina. Esperamos que aprecie esta noite que preparamos, especialmente para celebrar nossa parceria. A cena estava montada, os atores em posição, o espetáculo prestes a começar. O jantar foi servido em mesas redondas que permitiam conversas mais íntimas. Como esperado, Eduardo e Carolina sentaram-se junto com Takashi Kimura e seu assistente principal, Hiro Tanaka. Helena, Marcelo e Rafael ocuparam outra mesa com os demais executivos japoneses. A comida era uma fusão de culinária brasileira e japonesa, outro detalhe cuidadosamente planejado por Carolina. Pratos como sashimi de salmão com toques de maracujá e nigiri de picanha brevemente selada encantaram os visitantes. A senhorita Mendes tem um gosto esquisito, comentou Kimura, saboreando um tempurá de camarão com molho de manga. Agora, entendo por que o conquistou Vasconcelos-san. Eduardo sorriu, lançando um olhar cúmplice para Carolina. Na verdade, foi ela quem me conquistou, respondeu com uma naturalidade surpreendente. Carolina tem o dom de ver além das aparências. Não estava nos planos que Eduardo elaborasse tanto a farsa, e Carolina sentiu-se momentaneamente desconcertada. Havia ensaiado responder a perguntas diretas, mas não estava preparada para este Eduardo quase romântico que emergia diante dela. Uma qualidade rara, concordou Kimura. E há quanto tempo estão juntos?
A pergunta pairou no ar por um momento. Tenso. Não haviam combinado uma história detalhada. É complicado, interveio Carolina, salvando a situação. Trabalhamos juntos há 3 anos, mas nossa relação pessoal é recente. Ah, o amor no ambiente de trabalho, suspirou Kimura, nostálgico. Conheci minha esposa assim há 40 anos. Ela era minha secretária. Os tempos mudaram bastante desde então, comentou Carolina delicadamente. Hoje sou assistente executiva com MBA em Administração Internacional. Impressionante, respondeu Kimura com genuína admiração. Vasconcelos-san, você tem bom gosto não apenas para negócios, mas também para parcerias pessoais. A conversa fluiu para tópicos de negócios, permitindo que Carolina respirasse mais tranquila. Eduardo parecia absolutamente à vontade com a farsa, respondendo perguntas e fazendo comentários ocasionais que sugeriam intimidade entre eles, sem cruzar nenhuma linha inapropriada. Durante a sobremesa, uma mousse de maracujá com calda, de chocolate amargo, Hiro Tanaka, o assistente de Kimura, inclinou-se para Carolina. Senhorita Mendes, se me permite a pergunta, como é trabalhar tão proximamente com seu parceiro? A pergunta parecia inocente, mas Carolina sabia que estava sendo testada. Era preciso encontrar o equilíbrio certo entre honestidade e a farsa que estavam encenando. É desafiador, respondeu ela, escolhendo cada palavra com cuidado. O Eduardo que conheço no trabalho é exigente, focado, às vezes implacável, mas há outros lados dele que poucos conhecem. Sentiu os olhos de Eduardo sobre si, intensos e questionadores. Como o quê? Perguntou Tanaka, visivelmente interessado. Carolina olhou diretamente para Eduardo enquanto respondia. Ele é mais sensível do que aparenta, observador, capaz de gestos surpreendentemente gentis quando menos se espera. Não estava mentindo, percebeu. Apesar da fachada fria, Eduardo tinha demonstrado compreensão e respeito por ela em diversos momentos ao longo dos anos. Pequenos gestos que passariam despercebidos para a maioria, mas que ela havia registrado cuidadosamente. Algo mudou na expressão de Eduardo, uma vulnerabilidade momentânea, como se ela tivesse visto através de uma fenda em sua armadura, cuidadosamente construída. Fascinante, comentou Kimura, observando a troca de olhares entre eles. Sabia que havia algo especial aqui desde nossa primeira reunião. A energia entre vocês é, como dizemos, enokirameki, o brilho de uma conexão profunda. O jantar prosseguiu com mais algumas rodadas de saquê e conversas cada vez mais descontraídas. A farsa parecia estar funcionando perfeitamente. Os japoneses estavam encantados, os diretores da Nexus satisfeitos, e o contrato parecia cada vez mais garantido. Em determinado momento, uma pequena banda começou a tocar música ao vivo no terraço adjacente ao restaurante. Kimura, já bastante animado pelo saquê, sugeriu que todos fossem apreciar a vista e a música. O terraço oferecia uma vista espetacular da Baía de Búzios, com a lua refletindo-se nas águas calmas. Alguns casais já dançavam ao som suave da bossa nova. Vasconcelos-san, disse Kimura com um sorriso malicioso, no Japão consideramos que um homem verdadeiramente poderoso não tem medo de demonstrar afeto em público. Você dançaria com sua bela parceira para nós? Eduardo hesitou por um brevíssimo momento, olhando para Carolina. Não haviam discutido até que ponto levariam a encenação. Dançar juntos seria cruzar alguma linha invisível que ambos haviam tacitamente estabelecido. Seria um prazer, respondeu ele finalmente, estendendo a mão para Carolina. Ela aceitou, sentindo a palma quente e firme contra a sua. Eduardo a conduziu para o centro do terraço, onde outros casais dançavam. A banda tocava Garota de Ipanema em um arranjo suave e intimista. Você está bem com isso? Perguntou ele em voz baixa, enquanto sua mão encontrava a cintura dela. Estou, respondeu Carolina, surpreendendo-se com a própria sinceridade. É apenas uma dança. Mas não era apenas uma dança, e ambos sabiam disso. Enquanto se moviam, suavemente ao ritmo da música, algo estava mudando entre eles. Uma tensão que havia estado presente por 3 anos, cuidadosamente ignorada e reprimida, agora emergindo à superfície.
Eduardo dançava bem, constatou Carolina com surpresa. Seus movimentos eram seguros, elegantes, sem a rigidez que ela esperaria do homem que conhecia no escritório. Onde aprendeu a dançar assim? Perguntou, genuinamente curiosa. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dele. Aulas de etiqueta empresarial. Acredite ou não, saber dançar ainda é considerado uma habilidade importante no mundo corporativo. Você tem muitos segredos, Eduardo Vasconcelos, comentou ela, permitindo-se relaxar em seus braços. Todos temos, respondeu ele, seus olhos encontrando os dela. Você, por exemplo. Nunca imaginei que seria uma atriz tão convincente. Carolina. Riu suavemente. Nem eu. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Eduardo a trouxe para mais perto, quase instintivamente. Agora seus corpos estavam separados por meros centímetros, a mão dele firme em sua cintura, a dela repousando em seu ombro. Eles estão observando? Perguntou ela, referindo-se aos japoneses. Sim, respondeu Eduardo depois de um rápido olhar por cima do ombro. Kimura parece especialmente satisfeito. Então estamos conseguindo, concluiu ela, tentando manter a conversa em um terreno seguro, profissional. Eduardo não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz tinha um tom diferente, quase confessional. Sabe o que é estranho, Carolina? Isso não parece tão forçado quanto deveria. O comentário a pegou desprevenida. Seu coração acelerou, e ela se viu sem palavras pela primeira vez naquela noite, porque ele estava certo. Não parecia forçado. Dançar com Eduardo, estar em seus braços, sentir seu perfume discreto e masculino, tudo parecia estranhamente natural. Talvez sejamos melhores atores do que pensávamos, respondeu ela finalmente, refugiando-se no sarcasmo. Eduardo a girou suavemente, trazendo-a de volta para seus braços com um movimento fluido que a fez prender a respiração. Ou talvez, disse ele, seus lábios perigosamente próximos ao ouvido dela, não estejamos mais atuando. Antes que Carolina pudesse processar o significado daquelas palavras, sentiu a mão dele em seu queixo, erguendo seu rosto. O tempo pareceu desacelerar. Os olhos de Eduardo, sempre tão controlados, agora revelavam algo primitivo, urgente. Ele a beijou. Não foi um beijo teatral, calculado para impressionar os observadores. Foi real, profundo, intenso, quase desesperado, como se ele tivesse reprimido aquele desejo por muito tempo. As mãos de Carolina agarraram-se instintivamente à lapela de seu paletó, seu corpo respondendo antes que sua mente pudesse protestar. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Carolina olhou ao redor desorientada, apenas para encontrar aplausos entusiasmados dos japoneses e sorrisos conhecedores dos diretores da Nexus. Isso não estava no script, sussurrou ela, tentando recuperar o equilíbrio. Eduardo manteve os olhos fixos nos dela, sem arrependimento visível. Algumas das melhores coisas da vida não estão. A música acabou quebrando o momento. Kimura aproximou-se, sorrindo amplamente com uma taça de champanhe em cada mão. Magnífico, verdadeiramente magnífico, exclamou, entregando as taças. Para eles. Um brinde ao amor e aos negócios, as duas forças que movem o mundo. Carolina aceitou a taça, grata pela distração. Precisava de tempo para processar o que acabara de acontecer. O beijo mudava tudo, ou não mudava nada. Era parte da encenação ou algo genuíno. O restante da noite passou em um borrão confuso. Mais drinks, mais conversas, mais sorrisos educados e comentários ambíguos. Carolina manteve-se próxima a Eduardo, como exigia seu papel, mas evitou ficar a sós com ele novamente. Por volta da meia-noite, Kimura anunciou que sua equipe se retiraria para descansar. Amanhã assinaremos os papéis, declarou com a confiança de quem já tomou sua decisão. A Nexus Technologies e a Kimura Tech serão parceiras por muitos anos. Quando os japoneses se retiraram, seguidos pelos diretores da Nexus, Carolina finalmente permitiu-se exalar o ar que nem sabia que estava segurando.
Ficou ali no terraço, olhando para o mar, tentando entender o turbilhão de emoções que a consumia. Funcionou, disse Eduardo parado a alguns passos dela. Kimura está completamente convencido. Ela se virou para encará-lo, cruzando os braços defensivamente. Sim, a estratégia funcionou perfeitamente. Carolina, começou ele dando um passo em sua direção. Não, interrompeu ela, erguendo a mão. Não precisamos discutir o que aconteceu. Foi uma performance excelente, Eduardo. Muito convincente. Ele a estudou em silêncio por alguns segundos, seu rosto uma máscara impenetrável. É isso que você pensa que foi? Apenas uma performance? O que mais seria? Desafiou ela, ignorando o aperto em seu peito. Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de vulnerabilidade que ela nunca havia presenciado antes. Não sei. Essa é a questão. O silêncio que se seguiu estava carregado de palavras, não ditas e perguntas sem resposta. Carolina sabia que estavam em um território perigoso, não apenas para suas carreiras, mas para seus corações. Amanhã assinamos o contrato, disse ela finalmente, optando pelo terreno seguro dos negócios. Depois voltamos para São Paulo e tudo volta ao normal. É isso que você quer? Perguntou ele, sua voz estranhamente suave. Voltar ao normal. Carolina sentiu uma onda de emoções contraditórias. Uma parte dela queria gritar não, queria explorar o que quer que fosse aquela conexão inesperada que havia surgido entre eles. Mas a parte racional, a profissional dedicada que havia lutado tanto por sua posição, sabia que envolver-se com o CEO era um risco que não podia se dar ao luxo de correr. O que eu quero não importa, respondeu ela finalmente. Somos adultos, Eduardo, profissionais. O que aconteceu aqui foi circunstancial. Ele assentiu lentamente, recompondo sua postura, habitual de CEO controlado e distante. Compreendo. Bem, nesse caso considero nossa missão cumprida. Bom trabalho, senhorita Mendes. A formalidade repentina foi como um tapa. Carolina sentiu um nó na garganta, mas manteve o rosto impassível. Obrigada, senhor Vasconcelos. Com licença, vou me retirar agora. Virou-se e caminhou para dentro do resort sem olhar para trás, sentindo o peso do olhar dele em suas costas. No elevador, sozinha, finalmente permitiu-se tremer, tocando os lábios onde ainda podia sentir o gosto dele. O que estava acontecendo com ela? Por anos mantivera seus sentimentos sob controle perfeito, vendo Eduardo apenas como o chefe brilhante e distante, que ocasionalmente a fazia questionar se havia algo mais além daquela fachada fria. E agora, em menos de 24 horas, todo seu cuidadoso controle estava desmoronando. Ao chegar ao seu quarto, o verdadeiro número 512, Carolina trancou a porta e encostou-se nela, deslizando até o chão. Lágrimas inesperadas brotaram em seus olhos. O pior não era o beijo ou a confusão, ou mesmo o medo do que viria depois. O pior era a clareza repentina que a atingia como um raio. Estava apaixonada por Eduardo Vasconcelos. Provavelmente estivera há anos, negando para si mesma, escondendo atrás de profissionalismo e distância. E agora que havia provado como seria, como poderia voltar ao que eram antes? O celular vibrou em sua bolsa. Uma mensagem de texto. Com dedos trêmulos, Carolina o desbloqueou. Amanhã, 8 horas, reunião final com Kimura. Traje formal. Prepare-se para mais teatro. Eduardo. Teatro. A palavra reverberou em sua mente como uma sentença. Para ele era apenas isso. Uma estratégia bem-sucedida. Um jogo bem jogado. O beijo fora apenas mais um elemento convincente na performance. Carolina jogou o celular na cama e caminhou até o banheiro, encarando seu reflexo no espelho. O rosto levemente corado, os olhos brilhantes, os lábios ainda vermelhos do beijo. Acorde, Carolina, disse para si mesma. Foi só um beijo, apenas negócios. Mas enquanto escovava os dentes e se preparava para dormir, uma certeza se formava em seu coração. Nada seria como antes. O jogo das aparências havia revelado verdades que ela não estava pronta para enfrentar. E amanhã teria que voltar ao palco, fingir que o beijo não significava nada,
quando na verdade havia mudado tudo. A pergunta que a manteve acordada até o amanhecer era simples e devastadora. Como poderia continuar trabalhando ao lado de Eduardo, agora que sabia exatamente o que estava perdendo? A assinatura do contrato foi um evento formal e impecável, exatamente como Carolina havia planejado. No luxuoso salão do resort, executivos brasileiros e japoneses selaram o acordo que transformaria a Nexus Technologies em uma empresa global. Câmeras registraram o momento histórico. Eduardo Vasconcelos e Takashi Kimura apertando as mãos, sorrisos satisfeitos, taças de champanhe erguidas em celebração. Carolina observava tudo de uma distância segura, mantendo-se profissional e eficiente como sempre. Ninguém que a visse poderia suspeitar da noite turbulenta que passara, das lágrimas derramadas, das perguntas sem resposta que a atormentaram até o amanhecer. Eduardo também agia como se nada houvesse acontecido. O CEO frio e calculista estava de volta, sem vestígios do homem vulnerável que a beijara na noite anterior. Ele discursava com confiança sobre expansão internacional e sinergia corporativa, enquanto Carolina tomava notas meticulosas como se documentos e planilhas fossem o único território seguro naquele momento. Um brinde ao início desta parceria, declarou Kimura, erguendo sua taça após a assinatura final. E um agradecimento especial ao Sr. Vasconcelos e sua encantadora parceira, que nos mostraram que negócios e prazer podem, de fato, caminhar lado a lado. Carolina forçou um sorriso enquanto todos os olhares se voltavam para ela. Eduardo se aproximou, como exigia o teatro que ainda encenavam, colocando o braço casualmente em sua cintura. O mérito é todo dela, respondeu Eduardo, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Carolina é a verdadeira força por trás da Nexus. As palavras soaram vazias, ensaiadas. Carolina sentiu um aperto no peito. Queria que aquilo acabasse logo, que pudessem voltar para São Paulo e enterrar aquela farsa no passado, mesmo que isso significasse enterrar também o que quer que tivesse despertado entre eles. Após os brindes finais, os convites para futuras visitas ao Japão e as últimas formalidades, a delegação japonesa finalmente se retirou. Os executivos da Nexus mal conseguiam conter a euforia. Um contrato de bilhões, garantindo a expansão internacional que há tanto almejavam. Vamos celebrar em grande estilo esta noite, anunciou Marcelo, já planejando uma comemoração, no bar do resort. Todo mundo convidado, inclusive o casal do momento. Carolina sentiu o rosto queimar. Infelizmente não poderei comparecer, disse. Rapidamente. Preciso organizar nossa partida para amanhã. De jeito nenhum, protestou Rafael. Você merece comemorar mais que qualquer um. O contrato é seu tanto quanto nosso. Obrigada, mas... A senhorita Mendes tem razão, interrompeu. Eduardo, sua voz firme não deixando espaço para discussões. Ainda temos muito trabalho pela frente. Vocês podem celebrar. Nós cuidaremos dos detalhes logísticos. A escolha do pronome nós não passou despercebida. Carolina olhou para Eduardo, tentando decifrar sua intenção, mas o rosto dele permanecia inexpressivo. Os diretores trocaram olhares sugestivos, mas não insistiram. Em poucos minutos, o salão estava vazio, exceto por Carolina e Eduardo. Você não precisa sacrificar sua celebração, disse ela, quebrando o silêncio desconfortável. Posso cuidar de tudo sozinha. Eduardo a estudou por um momento, como se tentasse ler seus pensamentos. Não estou interessado em celebrar com eles, respondeu finalmente. Precisamos conversar, Carolina. O coração dela acelerou. Sobre o que, exatamente? Você sabe sobre o que. Carolina desviou o olhar, fingindo organizar documentos. O contrato está assinado. A farsa pode terminar agora. Não há nada para discutir. Olhe para mim, pediu ele, sua voz mais suave do que ela jamais tinha ouvido. Relutantemente, ela ergueu os olhos, encontrando os dele. Foi mesmo só uma farsa? Perguntou Eduardo, dando um passo em sua direção. Carolina sentiu-se encurralada, não por ele, mas por suas próprias emoções. Como poderia responder honestamente sem comprometer tudo pelo que havia trabalhado?
Eduardo, por favor, disse. Ela tentando manter a voz firme. Somos adultos profissionais. O que aconteceu aqui foi circunstancial, como você mesmo disse. Eu nunca disse isso. Bem, você deixou implícito quando voltou a me chamar de senhorita Mendes logo depois de me beijar. As palavras saíram mais amargas do que pretendia. Eduardo pareceu surpreendido com sua franqueza. Foi um erro, admitiu ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela começava a reconhecer como um sinal de sua vulnerabilidade. Estou acostumado a manter distância das pessoas. É mais fácil assim. Mais fácil para quem? Desafiou ela. Eduardo não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até a janela, olhando para a baía de Búzios. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tensão e palavras não ditas. Sabe por que nunca me envolvi com ninguém da empresa? Perguntou ele, ainda de costas para ela. Não é apenas por ética profissional ou medo de processos por assédio. Carolina esperou, sentindo que estavam prestes a entrar em um território desconhecido. É porque perdi minha esposa há 6 anos, continuou ele, sua voz quase um sussurro. Marina trabalhava comigo na primeira startup que fundei. Éramos jovens, apaixonados, invencíveis, até que ela adoeceu. Eduardo virou-se para encará-la. Seus olhos, sempre tão controlados, agora revelavam uma dor antiga e profunda. Leucemia. Em 6 meses ela se foi. Desde então mantenho todos à distância, especialmente mulheres brilhantes e dedicadas que poderiam me fazer sentir algo novamente. Carolina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Em 3 anos trabalhando com Eduardo, nunca soube que ele havia sido casado. Nunca imaginou a dor que se escondia por trás daquela fachada fria e controlada. Sinto muito, disse ela sinceramente. Eu não sabia. Poucos sabem, prefiro assim. Mais fácil ser o CEO implacável que todos temem do que o homem quebrado que eles poderiam pitar. Algo na escolha de palavras a incomodou. E qual desses era real quando me beijou ontem à noite? Eduardo a olhou diretamente nos olhos. Nenhum, e ambos. Quando estou com você, Carolina, não sei mais quem sou, e isso me aterroriza. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Carolina sabia que estavam em um momento decisivo. O que dissesse agora poderia mudar tudo para sempre. Entendo seu medo, começou ela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas não posso ser um experimento, Eduardo. Não posso ser a pessoa que você usa para descobrir se está pronto para sentir algo novamente. Não é isso que você representa para mim, protestou ele, dando um passo em sua direção. Então, o que eu represento? Porque ontem era uma estratégia de negócios, hoje sou sua confidente, e amanhã voltaremos para São Paulo, onde você será meu chefe novamente. Qual é o meu papel nessa história, Eduardo? A pergunta pairou entre eles, desafiadora e honesta. Carolina percebeu que havia exposto não apenas as contradições dele, mas suas próprias inseguranças. Não sei, admitiu ele, finalmente. Só sei que quando entrei naquele quarto e te encontrei dormindo na minha cama, algo mudou. Como se o universo estivesse me dando um sinal que não podia mais ignorar. Carolina não pôde evitar um pequeno sorriso irônico. Nunca imaginei que você acreditasse em sinais do universo. Eu também não, respondeu ele com um raro sorriso. Talvez esteja ficando sentimental com a idade. O momento de leveza dissipou um pouco da tensão. Carolina sentiu-se mais segura para perguntar o que realmente queria saber. O que acontece agora, então? Eduardo deu mais um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Isso depende de nós dois. Podemos voltar a São Paulo e fingir que nada disso aconteceu. Ou, encorajou ela quando ele hesitou. Ou podemos dar uma chance ao que quer que seja isso entre nós, sem plateia, sem estratégias de negócio. Apenas você e eu, descobrindo se há algo real aqui. O coração de Carolina batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. A proposta era tentadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Envolver-se com o CEO poderia comprometer tudo o que havia conquistado profissionalmente. Mas recusar poderia significar perder algo que mal começara a compreender. E se dermos uma chance e não funcionar? Perguntou ela, expondo seu maior medo. Como continuaríamos trabalhando juntos? Como adultos,
respondeu ele simplesmente, com respeito mútuo e profissionalismo. Não sou um homem impulsivo, Carolina. Se estou propondo isso, é porque acredito que vale o risco. Ela estava prestes a responder quando seu celular vibrou. Um e-mail urgente de um dos investidores japoneses. Algo sobre detalhes do contrato que precisavam ser esclarecidos imediatamente. Precisamos resolver isso, disse ela, mostrando a mensagem. A conversa pessoal vai ter que esperar. Eduardo assentiu, voltando rapidamente ao modo profissional. Claro, trabalho em primeiro lugar como sempre. Por horas eles mergulharam na burocracia do contrato recém-assinado, esclarecendo cláusulas, enviando documentos adicionais, fazendo chamadas para a equipe jurídica em São Paulo. A familiaridade dessa rotina era reconfortante para Carolina. Ali estava o terreno seguro que conhecia tão bem. Trabalharam lado a lado na suíte presidencial de Eduardo, transformada temporariamente em escritório. A tensão pessoal havia sido temporariamente suspensa, substituída pela dinâmica profissional que haviam aperfeiçoado ao longo dos anos. Já era noite quando finalmente resolveram todas as pendências. Carolina esfregou os olhos cansados, sentindo o peso do dia e da noite anterior sem sono. Finalmente alcançá-la. Você deveria descansar, comentou Eduardo, notando seu cansaço. Temos um voo cedo amanhã. Você também, respondeu ela, reunindo seus documentos. Foi um dia e tanto. Ele sorriu levemente. Foi. Um silêncio estranho se estabeleceu entre eles. A conversa interrompida ainda pairava no ar, pedindo conclusão. Eduardo, começou ela, criando coragem. Sobre o que estávamos discutindo antes. Ele a olhou expectante, uma vulnerabilidade rara em seus olhos. Eu preciso de tempo, continuou Carolina. Isso tudo aconteceu muito rápido. Em menos de 48 horas, passamos de chefe e assistente para seja lá o que somos agora. Preciso processar tudo isso. Eduardo assentiu lentamente. Compreendo, tempo é algo que posso oferecer. Obrigada, disse ela, sentindo um misto de alívio e decepção. Parte dela queria que ele insistisse mais, que demonstrasse mais urgência, mas outra parte apreciava profundamente seu respeito por seu espaço. Quando voltarmos a São Paulo, começou ele, deixando a frase inacabada. Quando voltarmos a São Paulo, seremos profissionais, como sempre, completou ela. E, paralelamente, talvez possamos explorar essas outras possibilidades. Um sorriso genuíno iluminou o rosto dele. Parece um plano sensato, senhorita Mendes. O uso formal de seu sobrenome agora tinha um toque de ironia, quase de intimidade. Carolina sorriu em resposta. Boa noite, Sr. Vasconcelos, despediu-se ela, dirigindo-se à porta. Carolina, chamou ele antes que ela saísse. Quando ela se virou, ele parecia indeciso, como se debatesse consigo mesmo sobre o que dizer. Finalmente, optou pela simplicidade. Obrigado. Pelo quê? Por me fazer sentir algo novamente. As palavras a acompanharam pelo corredor até seu quarto, ecoando em sua mente enquanto se preparava para dormir. Por trás da fachada do poderoso CEO, havia um homem marcado pela perda, temeroso de se abrir novamente. E, de alguma forma, ela havia conseguido atravessar essa barreira. O problema, percebeu Carolina enquanto finalmente adormecia, é que não sabia se estava pronta para a responsabilidade que isso representava. A manhã seguinte trouxe consigo o retorno à normalidade. Malas prontas, documentos organizados, despedidas formais dos executivos japoneses. No aeroporto, a equipe da Nexus parecia esgotada, mas satisfeita. O contrato bilionário havia sido fechado, missão cumprida. No voo de volta a São Paulo, Carolina sentou-se com Helena, enquanto Eduardo ocupava a primeira classe com os diretores. A separação física parecia simbólica, de volta aos seus respectivos lugares na hierarquia corporativa. Então, começou Helena, assim que o avião decolou, você e Eduardo Vasconcelos, quem diria? Carolina forçou um sorriso educado. Não é bem o que parece, Helena. Não precisa ser discreta comigo, insistiu a diretora de marketing, abaixando a voz. Vi o beijo no terraço, aquilo não era atuação. Carolina sentiu o rosto esquentar. É complicado.
Sempre é, respondeu Helena, com um sorriso compreensivo. Sabe, quando comecei na Nexus, Eduardo era diferente, menos controlado. Depois que Marina faleceu, ele mudou completamente. A menção ao nome da falecida esposa de Eduardo surpreendeu Carolina. Você a conheceu? Sim, trabalhamos juntas por quase 2 anos, respondeu Helena, um toque de nostalgia em sua voz. Marina era brilhante, apaixonada pelo que fazia. Muito parecida com você, na verdade. As palavras atingiram Carolina como um soco. Seria por isso que Eduardo se mantivera distante por tanto tempo? Porque ela o lembrava de sua falecida esposa? Não estou sugerindo que ele veja você como um substituto, esclareceu Helena, percebendo seu desconforto. Só digo que você desperta algo nele que todos achávamos que tinha morrido junto com Marina. Uma capacidade de conexão genuína. Carolina permaneceu em silêncio, absorvendo aquela informação. Queria perguntar mais sobre Marina, sobre Eduardo antes da tragédia, mas algo a deteve. Parecia invasivo, quase voyeurístico. O que quer que esteja acontecendo entre vocês, continuou Helena gentilmente, só posso dizer que nunca vi Eduardo olhar para alguém da forma como ele olha para você, nem mesmo para Marina. O restante, do voo passou em uma névoa de pensamentos confusos para Carolina. Quando finalmente pousaram em São Paulo, ela sentia-se emocionalmente exausta. No saguão do aeroporto, os executivos se despediram, cada um seguindo seu caminho. Eduardo aproximou-se brevemente dela. Descanse hoje, disse ele, profissional como sempre. Amanhã temos muito trabalho pela frente. Sim, senhor, respondeu ela automaticamente. Algo como decepção cruzou rapidamente os olhos dele. Jantar. Sexta-feira, perguntou então baixando a voz. Para continuarmos nossa conversa. O convite pegou Carolina de surpresa, mesmo após tudo o que haviam discutido. A realidade da situação finalmente a atingiu. Eduardo Vasconcelos, o poderoso CEO por quem sempre nutrira uma admiração secreta, estava realmente interessado nela. Sexta-feira parece ótimo, concordou, tentando manter a calma exterior apesar do coração acelerado. Um quase sorriso apareceu no rosto dele. Excelente. Mandarei os detalhes depois. E assim, separaram-se. Ele para sua cobertura nos jardins, ela para seu apartamento modesto na Bela Vista. De volta aos seus mundos tão diferentes, conectados apenas pela promessa de uma possibilidade. Os dias que se seguiram foram estranhamente normais. Na Nexus, o clima era de celebração contida pelo contrato com os japoneses, mas a rotina logo reassumiu seu ritmo habitual. Carolina e Eduardo mantiveram seu profissionalismo habitual. Reuniões, relatórios, telefonemas. Ninguém que os visse poderia suspeitar da tensão não resolvida entre eles. Na quinta-feira, Carolina encontrava-se sozinha no escritório, organizando documentos antigos para arquivamento. A maior parte dos funcionários já havia ido embora, e o silêncio era reconfortante após um dia agitado. Uma pasta em particular chamou sua atenção. Etiquetada simplesmente como Pessoal EV, estava guardada no fundo de uma gaveta raramente usada. Normalmente, Carolina jamais abriria algo claramente marcado como pessoal, mas algo a impulsionou. Talvez a necessidade de entender melhor o homem que havia confessado seus sentimentos a ela. Dentro da pasta, encontrou documentos diversos. Certidão de casamento de Eduardo e Marina. Algumas fotografias, recortes de jornal sobre os primeiros sucessos da Nexus. E então, algo que fez seu sangue gelar. Relatórios detalhados sobre vários funcionários da empresa, incluindo ela própria. O relatório sobre Carolina era extenso. Seu histórico acadêmico completo, empregos anteriores, situação familiar, até mesmo detalhes sobre o pequeno apartamento que comprara com tanto sacrifício. Havia anotações à mão nas margens, com a letra inconfundível de Eduardo. Excelente potencial, dizia uma nota. Histórico de superação, possível candidata. A data do documento era de 4 anos atrás, 1 ano antes de ela ser contratada. Pela Nexus. Carolina sentiu o estômago afundar. Eduardo havia investigado sua vida muito antes de conhecê-la.
Sabia tudo sobre ela antes mesmo da primeira entrevista. Havia planejado contratá-la com base nessas informações. Mas por quê? E como isso se relacionava com seus sentimentos atuais? Teria tudo sido planejado desde o início? O acidente no quarto do hotel seria realmente coincidência ou parte de um jogo elaborado? Com mãos trêmulas, Carolina guardou os documentos exatamente como os encontrara. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando encaixar essa revelação perturbadora no quebra-cabeça que era Eduardo Vasconcelos. No dia seguinte, o dia do jantar prometido, ela mal conseguiu se concentrar no trabalho. Eduardo havia saído para reuniões externas, o que foi um alívio. Não sabia se conseguiria encará-lo sem confrontá-lo sobre sua descoberta. Às 5 da tarde, recebeu uma mensagem dele. 21 Figueira Rubaiyat. Passarei para buscá-la às 20h30. Carolina olhou para a mensagem por longos minutos. Um dos restaurantes mais luxuosos da cidade. Um encontro real, não uma continuação de sua farsa em Búzios. Estava acontecendo de verdade. Mas agora, uma nova pergunta atormentava sua mente. Quem era realmente Eduardo Vasconcelos? O homem vulnerável que confessara seu medo de sentir novamente, ou o estrategista calculista que investigara sua vida antes mesmo de conhecê-la? E mais importante, poderia confiar em seus próprios sentimentos por alguém que parecia esconder tantos segredos? Enquanto fechava seu laptop e se preparava para ir para casa se arrumar, Carolina sabia que o jantar daquela noite seria decisivo, não apenas para um possível relacionamento, mas para seu futuro na Nexus e, talvez, para sua própria paz de espírito. A revelação dos arquivos secretos havia mudado tudo. O que começara como um erro de quarto e evoluíra para uma atração inesperada, agora se complicava com dúvidas e suspeitas. Precisava de respostas e estava determinada a obtê-las, independentemente das consequências. Com essa resolução firme em mente, Carolina deixou o escritório, sem saber que a noite que se aproximava traria revelações ainda mais surpreendentes e escolhas que mudariam sua vida para sempre. O vestido vermelho de Carolina contrastava com o interior elegante do carro preto que Eduardo enviara para buscá-la. Ela optara por algo ousado, diferente de suas escolhas habituais, não apenas para impressioná-lo, mas para lembrar a si mesma de que esta noite não era sobre a assistente executiva Carolina Mendes, mas sobre a mulher que existia além do papel profissional. A caminho do restaurante, ela ensaiou mentalmente diversas abordagens para confrontá-lo sobre os arquivos que encontrara. Direta e acusatória, sutil e estratégica, nada parecia adequado para a complexidade da situação. O Figueira Rubaiyat, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, estava iluminado por luzes suaves quando ela chegou. No centro do salão principal, a famosa figueira centenária estendia seus galhos majestosos, criando uma atmosfera quase mágica. O maître a conduziu a uma mesa discreta, afastada dos demais clientes. Eduardo já a esperava, impecável em um terno escuro. Ao vê-la, levantou-se imediatamente, seus olhos percorrendo o vestido vermelho com evidente admiração. — Você está deslumbrante, disse ele, puxando a cadeira para que ela se sentasse. — Obrigada, respondeu Carolina, tentando manter a compostura. Apesar do turbilhão de emoções contraditórias que sentia, o lugar é incrível. Achei que merecíamos algo especial, comentou ele, voltando a sentar-se, para marcar nosso recomeço. A escolha da palavra não passou despercebida. Recomeço sugeria uma nova página, uma tentativa de deixar para trás os papéis anteriores de chefe e subordinada. Em outras circunstâncias, Carolina teria ficado tocada. Agora, apenas se perguntava quanto desse recomeço havia sido meticulosamente planejado. O sommelier aproximou-se para apresentar a carta de vinhos, mas Eduardo já havia selecionado uma garrafa. Enquanto o vinho era servido, conversaram sobre assuntos neutros: o contrato com os japoneses, o clima, a reputação do chefe. A familiaridade da conversa profissional era um terreno seguro, um preâmbulo para o que realmente importava. Foi apenas após o primeiro prato, um carpaccio de vieiras com limão siciliano, que Eduardo finalmente abandonou as formalidades. Senti sua ausência hoje, confessou,
surpreendendo-a com a honestidade direta. É estranho, considerando que trabalhamos no mesmo prédio por 3 anos. Mas depois de Búzios parece que tudo mudou. Carolina tomou um gole de vinho buscando coragem. Muita coisa mudou de fato. Descobri algumas coisas sobre você que não sabia antes. Eduardo assentiu, assumindo que ela se referia à história de sua esposa. Sei que deveria ter contado sobre Marina antes. Não é algo que costumo compartilhar, mas você merecia saber. Não estou falando apenas de Marina, disse Carolina, olhando-o diretamente nos olhos. Estou falando dos arquivos, as investigações que você fez sobre mim e outros funcionários. O rosto de Eduardo transformou-se sutilmente, uma sombra de surpresa, rapidamente substituída por uma expressão controlada que ela conhecia tão bem. Você encontrou os relatórios, constatou ele, não como uma pergunta, mas como um fato. Sim, por acaso, estava arquivando documentos antigos. Eduardo respirou fundo, colocando os talheres de lado. Eu ia contar para você. Esta noite, na verdade. Por que esperou tanto? Questionou ela, tentando controlar a mágoa em sua voz. Por que investigar minha vida antes mesmo de me conhecer? Ele tomou um gole de vinho, como se buscasse as palavras certas. Depois que Marina se foi, tornei-me obsessivo com o controle. Precisava conhecer tudo sobre as pessoas ao meu redor, especialmente aquelas que trabalhariam próximas a mim. Isso não justifica vasculhar minha vida pessoal, rebateu Carolina. Meu histórico acadêmico, minha situação financeira, até a história da minha família? Não, concordou ele, surpreendendo-a. Não justifica. Foi uma invasão de privacidade, mesmo que feita por meios legais. Na época, racionalizei como uma precaução necessária. Hoje vejo que foi excessivo. A admissão franca a desconcertou. Esperava negação, justificativas elaboradas, não esta aceitação direta da impropriedade. Havia anotações sobre mim, continuou ela, lembrando-se dos detalhes mais perturbadores. Excelente potencial, histórico de superação, possível candidata. Candidata para quê, exatamente? Eduardo manteve o olhar firme, sem desviar dos olhos acusadores dela. Para a posição de assistente executiva. Só isso? Pressionou ela. Ou havia outros planos? Porque parece estranhamente conveniente que tenha me investigado há 4 anos, me contratado, mantido uma relação estritamente profissional por 3 anos e, de repente, após um incidente em Búzios, desenvolvido sentimentos por mim. Insinuação pairou entre eles, pesada e desconfortável. Eduardo pareceu genuinamente perturbado. Carolina, disse ele, inclinando-se para a frente, acredito que você me conhece o suficiente para saber que não sou o tipo de homem que elabora esquemas românticos de longo prazo. Achava que conhecia você, respondeu ela, mas o homem que conheci não investigaria secretamente seus funcionários. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se reunindo forças. Quando os reabriu, havia uma vulnerabilidade rara em seu olhar. Depois que Marina adoeceu, perdi o controle de tudo. Não pude impedir a doença, não pude salvá-la. Foi devastador. Quando finalmente consegui reconstruir a empresa e a mim mesmo, jurei que nunca mais estaria em uma posição de impotência. A informação era controle. Conhecer tudo sobre todos ao meu redor dava-me a ilusão de que poderia prever e evitar tragédias. Carolina ouviu em silêncio, comovida apesar da desconfiança. Investiguei dezenas de candidatos, continuou ele. Você se destacou não apenas pelo currículo impressionante, mas pela resiliência. Criada por uma mãe solteira, bolsas de estudo conquistadas por mérito, ascensão profissional consistente. Alguém que não desiste facilmente, que não se abate com adversidades. Então me contratou porque achou que eu seria resistente a tragédias? Perguntou ela, tentando entender a lógica dele. Contratei você porque era a mais qualificada, corrigiu Eduardo. A resiliência foi um bônus. Eu precisava de alguém forte ao meu lado, profissionalmente falando. O garçom trouxe o prato principal, robalo grelhado para ela, filé para ele, interrompendo momentaneamente a conversa. Quando ficaram a sós novamente, Carolina retomou o assunto. E o que mudou em Búzios? Por que, depois de 3 anos mantendo distância emocional,
De repente você está interessado em algo mais? Eduardo considerou a pergunta por um momento, como se buscasse a resposta dentro de si mesmo. Quando entrei naquele quarto e te vi dormindo na minha cama, minha primeira reação foi de pânico. Não pelo possível constrangimento, mas porque algo dentro de mim despertou. Algo que havia enterrado com Marina a possibilidade de conexão. Ele fez uma pausa tomando outro gole de vinho. Tentei ignorar. Voltei ao script do CEO implacável. Mas quando Marcelo mencionou os boatos, quando percebi que poderíamos usar aquilo a nosso favor nos negócios, foi como se o universo estivesse me dando uma desculpa para me aproximar de você sem admitir o verdadeiro motivo. E qual era o verdadeiro motivo? Perguntou Carolina, seu coração acelerando apesar das dúvidas. Que eu vinha lutando contra minha atração por você há muito tempo, talvez desde o início, mas não permitia que esses sentimentos sequer se formassem conscientemente. A honestidade crua da confissão a desarmou. Se era manipulação, era extraordinariamente convincente. Como posso confiar em você agora? Perguntou ela, colocando em palavras seu maior medo. Como posso saber que isso não é apenas mais uma estratégia, mais um nível de controle? Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, não tocando a dela, mas oferecendo-se para que ela decidisse. Não pode ter certeza, admitiu ele. Ninguém pode ter certeza absoluta sobre os sentimentos de outra pessoa. O que posso oferecer é transparência daqui para frente. Nada de segredos, nada de investigações. Apenas eu, com todos os meus defeitos, tentando redescobrir como é se importar com alguém sem medo de perder tudo. Novamente. Carolina olhou para a mão estendida dele, sentindo o peso da decisão. Havia razões suficientes para levantar-se e sair daquele restaurante, para encerrar qualquer possibilidade de relacionamento além do profissional. A invasão de privacidade não era algo que pudesse ser facilmente perdoado. Mas havia também a inegável conexão entre eles, algo que transcendia lógica e prudência. O homem à sua frente não era apenas o CEO Eduardo Vasconcelos, mas alguém profundamente marcado pelo sofrimento, tentando encontrar um caminho de volta para a vida. Helena me contou um pouco sobre Marina, disse Carolina finalmente. Disse que ela era brilhante e apaixonada pelo trabalho, como eu. Eduardo assentiu, uma sombra de dor cruzando seu rosto. Há semelhanças, sim, mas você não é ela, e não é isso que procuro. Tem certeza? Pressionou Carolina. Não estou substituindo alguém que você perdeu? Marina era meu passado, respondeu ele com firmeza. Um passado precioso que sempre honrarei. Mas se há algo que aprendi com sua perda, é que a vida é imprevisível e breve demais para desperdiçarmos oportunidades de conexão genuína. O garçom se aproximou para verificar se precisavam de algo, mas Eduardo o dispensou com um gesto discreto. Estou pedindo uma chance, Carolina, continuou ele quando ficaram sozinhos novamente. Não como seu chefe, não como o homem que indevidamente investigou seu passado, mas como alguém que vê em você não apenas uma profissional excepcional, mas uma mulher extraordinária, que desperta em mim sentimentos que achei que jamais voltaria a ter. Carolina olhou para a mão ainda estendida sobre a mesa. Toda a sua vida havia sido construída sobre decisões cuidadosamente calculadas, riscos medidos, planejamento meticuloso. O que Eduardo propunha era um salto no desconhecido, com todas as possíveis consequências, boas e ruins. Lentamente, ela estendeu sua própria mão cobrindo a dele com seus dedos. Estou disposta a tentar, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Perguntou ele, seus olhos refletindo uma mistura de alívio e esperança. Transparência total, como você disse. E isso inclui destruir todos aqueles relatórios sobre mim e qualquer outro funcionário. O passado é passado. Se vamos tentar, algo novo tem que ser com bases diferentes. Eduardo apertou suavemente a mão dela. Considere feito. Aquele toque simples, mão sobre mão em uma mesa de restaurante, selou não apenas um acordo, mas o início de uma possibilidade que nenhum dos dois havia incluído em seus planos de vida cuidadosamente elaborados. As semanas seguintes foram um exercício delicado de equilibrar o profissional e o pessoal.
Na Nexus mantiveram a discrição absoluta. Ele ainda o CEO exigente, ela ainda a assistente executiva impecável. Mas fora do escritório, exploravam essa nova dimensão de seu relacionamento com cautela e descoberta mútua. Jantares em Minos Antins, restaurantes discretos, passeios pelo Parque Ibirapuera nos fins de semana. Conversas que se estendiam madrugada adentro. Devagar, construíam uma intimidade que transcendia os papéis que haviam desempenhado por tanto tempo. Um mês após o jantar no Figueira Rubaiyat, Eduardo convidou Carolina para conhecer sua casa, uma cobertura elegante nos jardins, com vista panorâmica para a cidade. O lugar refletia perfeitamente a personalidade dele, sofisticado, minimalista, com alguns toques surpreendentemente acolhedores. Você é a primeira mulher que convido para cá desde Marina, confessou ele, enquanto serviam-se de vinho na varanda, envidraçada. Carolina sentiu o peso daquelas palavras. Obrigada pela confiança. Quero mostrar algo a você, disse Eduardo, conduzindo-a para um escritório no canto do apartamento. Sobre a mesa havia uma caixa de papelão simples. Ele abriu-a, revelando várias pastas, os relatórios que haviam investigado não apenas Carolina, mas dezenas de outros funcionários da Nexus. Como prometi, disse ele, entregando-lhe um isqueiro. Todo o passado, para você destruir. O gesto simbólico a tocou profundamente. Não seria prático queimar todos os documentos ali, na cobertura. Mas a intenção era clara. Eduardo estava entregando a ela o controle sobre aquilo que representava seu comportamento mais questionável. Podemos triturar amanhã, sugeriu ela, devolvendo o isqueiro. O importante é que você estava disposto a fazer isso. Naquela noite, pela primeira vez, não voltou para casa. Adormeceu nos braços de Eduardo, com a cidade iluminada, estendendo-se abaixo deles, como um mar de estrelas terrenas. Não foi perfeito, nem fácil. Havia momentos de dúvida, de ajustes, de aprender a navegar a estranha dinâmica, de ser tanto colegas profissionais quanto parceiros íntimos. Mas havia também uma autenticidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. A liberdade de serem suas versões mais verdadeiras, com todas as complexidades e imperfeições. 3 meses depois, durante uma reunião com os diretores da Nexus, Eduardo fez um anúncio surpreendente. Senhoras e senhores, tenho 2 notícias para compartilhar, começou ele com a formalidade habitual. Primeira, nossa parceria com a Kimura Tech ultrapassou todas as projeções. O mercado asiático responde por 30% de nossa receita atual, com expectativa de crescimento para 45% até o final do ano. Aplausos entusiasmados preencheram a sala de reuniões. Segunda notícia, continuou ele, seu olhar encontrando brevemente o de Carolina, sentada discretamente no canto da sala. Estou promovendo a senhorita Carolina Mendes à posição de diretora de Relações Internacionais, efetivo imediatamente. Um silêncio surpreso precedeu os aplausos educados. Carolina manteve a expressão profissional, mas seu coração disparou. Esta promoção não estava nos planos discutidos entre eles. Considerando nosso relacionamento pessoal, prosseguiu Eduardo, surpreendendo a todos com a franqueza. A senhorita Mendes responderá diretamente ao conselho, não a mim, eliminando qualquer conflito de interesse. Sua competência durante as negociações com a Kimura Tech demonstrou que ela é a pessoa ideal para expandir nossa presença global. Após a reunião, quando finalmente ficaram a sós, Carolina confrontou-o. Por que não me contou sobre a promoção antes? Perguntou dividida entre gratidão e preocupação. As pessoas vão pensar que consegui isso por causa do nosso relacionamento. Eduardo sorriu, aquele sorriso raro que agora ela via com mais frequência. Primeiro, porque você merece por seu próprio mérito. Segundo, porque o anúncio simultâneo da promoção e do nosso relacionamento estabelece claramente que não temos nada a esconder. E terceiro, acrescentou aproximando-se para beijá-la suavemente, porque queria ver a expressão no seu rosto quando percebesse que finalmente podemos deixar de fingir no escritório. Carolina riu compreendendo a estratégia.
Era típico de Eduardo, sempre pensando vários passos à frente. Ainda assim, deveria ter me consultado, insistiu ela, embora sem verdadeira irritação. Alguns hábitos de controle são difíceis de quebrar, admitiu ele, com honestidade desarmante. Estou aprendendo. E estava realmente. O Eduardo que emergira nos últimos meses era um homem em transformação, ainda decidido e focado, mas também mais aberto, mais disposto a compartilhar não apenas decisões, mas vulnerabilidades. 1. Ano após o incidente em Búzios, o erro de quarto que mudara tudo, Eduardo a levou de volta ao mesmo resort. Solicitou a mesma suíte, o 710, e reservou uma mesa no terraço, onde haviam dançado sob as estrelas. Por que voltar aqui? Perguntou Carolina, enquanto apreciavam a vista para a baía, agora familiar, mas não menos deslumbrante. Para fechar um círculo, respondeu ele, seu olhar mais leve do que ela jamais havia visto. E para começar outro. Foi então que ele se ajoelhou, tirando do bolso não uma caixa de joalheria tradicional, mas algo muito mais significativo, um anel feito artesanalmente, imperfeito em sua forma, mas profundamente pessoal. Fiz eu mesmo, explicou diante do olhar surpreso dela. Em uma oficina de joalheria artesanal. 6 aulas para aprender o básico. Ficou torto, eu sei. Carolina observou o anel de prata com uma pequena safira engastada de forma ligeiramente assimétrica. Era absolutamente imperfeito e completamente maravilhoso. Escolhi fazê-lo assim, continuou Eduardo, porque nossa história também começou torta, imperfeita. Um erro de quarto, um contrato, uma farsa que se tornou real. Nada aconteceu como deveria, e ainda assim, chegamos exatamente onde precisávamos estar. Lágrimas inesperadas surgiram nos olhos de Carolina. Este não era o Eduardo Vasconcelos que o mundo corporativo conhecia. O CEO implacável, o estrategista frio. Este era o homem que só ela conhecia por completo, com suas cicatrizes emocionais, seus medos, sua capacidade surpreendente de recomeçar. Casa comigo? Perguntou. Ele simplesmente. Não porque é estrategicamente vantajoso, não porque faz sentido profissional, mas porque nesses meses percebi que não quero imaginar minha vida sem você. Carolina estendeu a mão esquerda, permitindo que ele deslizasse o anel imperfeito. Em seu dedo. Cabia perfeitamente. Sim, respondeu ela com a mesma simplicidade, porque algumas vezes os maiores erros levam aos melhores acertos. Ele se levantou e a beijou. Não como naquela primeira vez, um beijo carregado de incerteza e desejo contido, mas com a segurança tranquila de quem encontrou, inesperadamente, um lar. Casaram-se 6 meses depois, em uma cerimônia íntima, na vinícola de um amigo no interior de São Paulo. Carolina usou um vestido simples de seda creme. Eduardo um terno azul marinho sem gravata. Nada de ostentação, nada de grandes produções, apenas a autenticidade que haviam construído juntos. Entre os convidados estavam Helena, que chorou abertamente. Durante os votos, Marcelo, que não perdeu a oportunidade de lembrar a todos que vira o potencial desde Búzios, e, para a surpresa de muitos, Takashi Kimura, que viajou do Japão especialmente para a cerimônia. No meu país, disse o japonês durante seu brinde, acreditamos que algumas conexões são predestinadas, escritas nas estrelas muito antes do primeiro encontro. O que parece acaso é, na verdade, inevitabilidade. Eduardo e Carolina trocaram um sorriso cúmplice. Fosse destino ou mero acaso, o erro que os unira havia se transformado no acerto mais significativo de suas vidas. 5 anos depois, a Nexus Technologies havia se tornado uma potência global, com escritórios em 3 continentes. Carolina comandava as operações internacionais com a mesma competência que antes demonstrara como assistente executiva. Eduardo, embora ainda CEO, havia aprendido a delegar mais, a confiar mais, a viver mais. Em sua nova casa, uma propriedade espaçosa nos arredores de São Paulo, longe do ritmo frenético da cidade, haviam criado um espaço que refletia quem realmente eram, além dos papéis corporativos. Um lar. Em uma tarde de domingo, enquanto Eduardo preparava churrasco no jardim,
uma habilidade recém-descoberta que o encantava, Carolina observava sua filha de 3 anos correndo pela grama, perseguindo bolhas de sabão. Marina, nome, escolhido não com pesar, mas com respeito e continuidade. Tinha os olhos determinados do pai e o sorriso fácil da mãe. Era a prova viva de que o passado não precisava ser esquecido para que um novo futuro fosse construído. No que está pensando? Perguntou Eduardo, aproximando-se com 2 taças de vinho. Em como tudo começou, respondeu ela, aceitando a taça. Um quarto errado, num mal-entendido, uma farsa. E aqui estamos, completou ele, sentando-se ao lado dela. Acho que deveríamos enviar um cartão de agradecimento àquela camareira que programou errado os cartões-chave. Carolina riu, apoiando a cabeça no ombro dele. Às vezes me pergunto como seria se eu não tivesse confundido os números dos quartos naquela noite. Teríamos encontrado outro caminho, respondeu Eduardo com convicção. Talvez menos dramático, certamente menos embaraçoso, mas acredito que chegaríamos aqui de qualquer forma. Ela ergueu a taça em um pequeno brinde, aos erros que se transformam nas melhores decisões. Eduardo tocou sua taça na dela, seus olhos refletindo uma paz que ninguém teria imaginado possível anos atrás. E aos quartos errados que nos levam ao lugar certo. Sob o sol poente de São Paulo, cercados pelo som do riso de sua filha, selaram mais uma vez a promessa silenciosa que haviam feito naquela suíte em Búzios, de transformar o inesperado em extraordinário, o imperfeito em precioso, e cada dia, com seus erros e acertos, em uma aventura compartilhada. Fim da história. Para você que acompanhou essa jornada entre Carolina e Eduardo, muito obrigado. Essa história de encontros inesperados e recomeços nos lembra que, às vezes, os maiores acertos da vida começam com pequenos erros. Se você se emocionou com essa narrativa, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais histórias que exploram os caminhos surpreendentes do coração. Nos comentários, conte-nos. Você já viveu algum erro que acabou sendo o início de algo extraordinário em sua vida? Sua história pode ser a próxima a inspirar milhares de pessoas. Volte na próxima semana para uma nova narrativa que promete tocar seu coração da mesma forma.